Estamos ao vivo então, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa live número 283 nesta noite de terça-feira. Se estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Chegamos então para mais uma live e eu vou seguir na mesma batida da live anterior, que algumas pessoas falaram que estavam gostando dessa questão não dicas de livros, né? Não é exatamente o que eu tenho feito aqui, mas é trazer conteúdos importantes que estão presentes em algum livro, assim o pessoal também já vai exercendo ali o hábito da leitura, né? E esse é um livro que eu verdadeiramente recomendo. Às vezes eu trago alguns que eu trago somente algum conteúdo, não recomendo a leitura, né? Mas conseguir extrair uma parte dele para estar aqui compartilhando com vocês, mas esse é um que verdadeiramente eu recomendo quem puder ler, porque eu acho que ele vale em todos os aspectos. É um livro de um autor chamado David McHaney, chamado Você Não É Tão Esperto Quanto Pensa. É um título um tanto provocativo, né? E aí ele tem um subtítulo que fala o seguinte: 48 maneiras de você se auto-iludir, né? 48 maneiras de você se auto-enganar, por assim dizer, né? Dependendo da tradução. O autor David McHaney, né? Você não é tão esperto quanto pensa, né? Então ele traz ali, o conteúdo do livro são ali 48 vícios, né? 48 formas da gente se auto-enganar, e quando a gente lê assim de uma forma bem franca, né? Esse livro é aberto, né, a receber alguns feedbacks que ele nos dá, a gente percebe que isso faz muito sentido assim no dia a dia, né? Então ele traz esse assunto da autoilusão, né? Dessa tal falta de possibilidade de a gente se conhecer, né? Então, o que ele diz, né? O que é a base do livro? Ele explica o seguinte: quanto mais desatenta é uma pessoa, né? Quanto mais ignorante essa pessoa é acerca de algum assunto, quanto menos comprometida ela é com o conhecimento ou com o autoconhecimento, assim, entre aspas, consequentemente, mais essa pessoa vai se tornando ignorante. E aí o que acontece? Qual é a consequência disso? Menos ela vai conseguindo reconhecer outras pessoas que sabem aquilo que ela não sabe. Eu vou repetir, porque essa parte é muito importante para a gente entender a base desse livro, né? Ele diz o seguinte: quanto mais desatenta uma pessoa é, quanto mais ignorante acerca de um assunto, e quanto menos comprometida ela vai sendo ao longo da vida dela com o conhecimento ou com o autoconhecimento, entre aspas, mais essa pessoa vai se tornando ignorante e menos ela vai conseguindo reconhecer que outras pessoas sabem aquilo que ela não sabe. Isso é um fenômeno psicológico que a gente consegue perceber muito facilmente acontecer no nosso dia a dia, né? Então, quantas vezes eu mesmo já presenciei inúmeras vezes nesses cursos por onde eu ando, muitas vezes até na própria formação acadêmica, grandes especialistas, né, que têm ali um determinado tema, né, eles são especialistas de um determinado tema, e aí quando eles estão diante de alguém que está ali numa outra posição, uma posição de que está aprendendo, né, uma pessoa que de repente ela está ali atenta já há muito tempo naquele tema, ela vive já aquilo ali há muitos anos, mas ela está ali numa posição de um aluno curioso, de repente, né, perguntando, indagando, muitas vezes não para ficar implicando, mas para conseguir trocar ideias. E aí o que acontece? Esse especialista, muitas vezes, ele começa a podar aquela outra pessoa que está ali perto dela, né? Isso se dá por inúmeras situações, né? Muitas vezes é por uma mera vaidade, muitas vezes é por um amor ferido, né? Então, quando o sujeito desconhece um determinado tema ou uma extensão de uma explicação de determinado tema, ele acaba entrando nesse fenômeno psicológico que é o quê? Ele acaba ignorando tudo aquilo que está fora do alcance da percepção dele, né? Então ele ignora, né, que existe todo um universo, né, de possibilidades a ser conhecido acerca daquele tema que de repente ele não tinha entrado ainda, né? E aí, por ele exercer uma certa autoridade, ele acaba se tornando muitas vezes um tirano, né? Ele acaba querendo exercer a sua autoridade, né, através de um autoritarismo. Isso acontece muitas vezes aqui no nosso país, né? Quantas vezes a gente não vê, por exemplo, né, por questões políticas, pessoas muitas vezes sendo indicadas para determinados cargos sem ter a menor competência técnica para estar naquela posição, né?
A gente não precisa ir muito longe para ver isso. Às vezes é na nossa cidade, assim, no nosso município pequenininho ali, a gente vê de repente, uma pessoa fez um monte de votos ali e tal, e aí por ela ter eleitores, ela carrega aquela legenda ali, e aí ela vai poder de repente trazer um benefício pro partido ali, na eleição seguinte. Aí o que acontece? A pessoa, ela não importa, ela só sabe que ela vai ter um cargo de secretário, ela não sabe para qual vai ser, ela já garantiu um cargo de secretário, não importa se é para secretário de saúde, se é para secretário de educação, pode ser algo que está longe, fora, muito, muito distante do conhecimento dela, mas, né, ela vai ter ali, né, uma indicação para um cargo devido à relevância que ela tem no sentido de trazer um poder para uma próxima eleição. E até aí tudo bem, não tenho nada contra isso, né? Só que o que é o grande perigo disso, né? Acaba muitas vezes acontecendo grandes tragédias, né? Quando a pessoa ela não tem um domínio técnico e ela não tem a humildade de conseguir ser um líder que vai se amparar de pessoas que têm o conhecimento técnico, e para isso ela vai precisar deixar a vaidade dela de lado. Muitas vezes alguns projetos, algumas coisas importantes acabam não indo para frente. Eu não estou falando de um caso específico aqui, eu só estou usando como exemplo, né? Então a pessoa que vai construir uma ponte, ela tem que ter a competência, a capacidade para construir uma ponte. A pessoa que vai lá extrair petróleo, ela vai ter que ter um conhecimento técnico sobre extrair petróleo. Então, se a pessoa não tem o domínio técnico, né, e ela é ainda por cima não é humilde por conta desse fenômeno psicológico que eu estava falando ali, que acontece muito, que é um dos auto-enganos que a gente vê por aí, é óbvio que as coisas tendem a ficar de mal a pior. Quando um sujeito é indicado para um cargo técnico e ele não tem a humildade, o que ele passa a fazer? Ele fica diminuindo as pessoas que possuem um domínio. Quantas e quantas vezes eu já não entrei para fazer trabalhos em algumas empresas onde uma pessoa que tem um grande talento acaba sendo podada por outras pessoas que estão ali há mais tempo, porque essas pessoas ficam com um certo medo, um certo receio de que outras pessoas vão tomar o cargo dela ou vão se tornar menos importantes dentro daquela corporação. É muito comum da gente ver isso, né? Então é óbvio que para uma corporação funcionar, as pessoas precisam deixar essa vaidade de lado e aquela pessoa que é o gestor, que é o treinador daquela equipe, colocar cada um na sua devida função, extraindo o melhor talento daquelas pessoas, né? É a velha frase aquela do futebol, né? Coloca o goleiro no gol, o atacante no ataque, o lateral na lateral, que tudo dá certo, cada um no seu lugar desempenhando melhor a sua função. Agora, quando a gente, né, está sujeito a esse tipo de atividade, a gente, né, o que é o pior, né, trazendo para a nossa responsabilidade. Quando nós estamos sujeitos a esse tipo de atividade, a gente acaba muitas vezes se tornando cúmplices disso, né? Quando nós, e de que maneira a gente se torna cúmplice disso? Quando nós somos as pessoas ignorantes, né? Quando nós somos os ignorantes, e ignorante não é no sentido ofensivo, pejorativo da palavra, estou falando no sentido de ignorante, no sentido acerca de não conhecer um determinado assunto, uma determinada atividade técnica. Nós devemos, né, uma convocação que eu estou fazendo aqui, nós devemos ser as pessoas que devem se indignar quando a nossa competência está abaixo daquilo que é solicitado para a gente, e a gente deve ir lá com todas as forças buscar o conhecimento para isso, se preparar. É aquela velha pessoa que se dá bem numa entrevista porque ela chega lá e ela tem a humildade de reconhecer, olha, eu não sei fazer isso, mas se eu tiver tempo para aprender, eu vou ir atrás e eu vou conseguir dar conta, porque se eu tiver a possibilidade de aprender, eu vou conseguir aprender. Pronto, é isso, não é ficar fingindo aquilo que não é, e não é ficar ali se acovardando com preguiça sem buscar o conhecimento que é necessário. A gente devia se indignar quando a gente está diante de um conhecimento do qual nós deveríamos dominar e não dominamos, né? Eu costumo fazer isso sempre, por exemplo, na minha casa, quando tem algum conserto para fazer, do qual eu não tenho conhecimento técnico, né? Porque passei durante muitos anos sendo guri de apartamento, aí chega ali uma pessoa que vai consertar uma hidráulica na minha casa. O que eu hoje em dia, sendo uma pessoa mais madura, eu faço? Eu colo ali do lado dela para conhecer o que é que tem que fazer. Se ele sabe apertar um botão ali, eu vou saber também. Então eu fico ali observando, não que num próximo acontecimento eu não vá chamar essa pessoa para fazer, mas minimamente numa emergência eu tenho que saber o que fazer numa situação daquela ali.
Então, dessa forma, né, eu estou falando em relação às nossas demandas, né? Aquilo que é a nossa vocação. Muitas vezes é cuidar da nossa casa, muitas vezes é uma atividade dentro do nosso trabalho, muitas vezes é educar um filho, muitas vezes é ser um melhor marido, uma melhor esposa para o nosso cônjuge, muitas vezes é ser um melhor amigo, saber dar um melhor conselho. Tudo aquilo que diz respeito às nossas demandas, né? Aquilo que está à nossa frente. Então, nós deveríamos estar sempre buscando esse conhecimento para não sermos cúmplices também desse tipo de atrocidade do qual eu estava falando, né? De alguém que se auto-engana. Então, essas 48 maneiras de se auto-iludir que estão descritas no livro, né? O que acaba fazendo, né? Quando a gente entra e acaba tomando essas 48 formas de se iludir sem perceber, que é o que está descrito ali no livro, o que é a pior consequência disso? A gente acaba matando uma das grandes capacidades humanas, que é a capacidade de amar. Por quê? Quando a gente fica iludido, a gente não consegue mais amar, porque quando a gente não tem essa clareza de fato de reconhecer quem a gente é, de que muitas vezes a gente é pequeno e a gente precisa buscar com humildade uma maior grandeza, a gente não consegue amar, porque se a gente não tem esse reconhecimento, o que a gente vai ter para entregar para os outros, né? Quando a gente não tem essa clareza, a gente não consegue ter essa consistência de exercer esse ato humano que é o amor, né? Se a gente está autoiludido, né? Sem a valentia de conseguir declarar de fato as nossas misérias interiores, e quando eu falo declarar para nós mesmos, né? Olhar no espelho e saber, poxa, eu não sei fazer isso, a gente perde essa capacidade, né? Por uma autoilusão, e aí a gente acaba consequentemente tendo uma das piores tragédias, que é nos tornarmos pessoas mesquinhas. Se a gente não se autoexercita, a gente não se exercita para vencer essas autoilusões, né, que estão descritas no livro ali, como essas poucas que eu citei aqui, a gente se torna, né, acaba se tornando pessoas mesquinhas, né? Quando a gente se exercita para vencê-las, a gente se torna menos mesquinho, né? Então, o que é o grande mal? Que é o que a gente vê hoje muito por aí, principalmente no ramo do desenvolvimento pessoal e principalmente ser fomentado na internet. É a seguinte ideia, né? Subjetivamente você precisa ser forte e objetivamente tu acaba se tornando um fraco. Né? É uma bandeira erguida que é o seguinte, né? A força da sua mente, né? The secret, o segredo, né? Basta mentalizar que tudo vai dar certo. E aí é deixada de lado a capacidade objetiva, que é a gente se tornar realmente bons naquilo que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa entender o seguinte, a força não é mental. Quando você está diante dessa palavra, a mentalidade, você não pode olhar para isso como se fosse uma mera subjetividade, como se mentalidade fosse igual a garrafa, né? Mentalidade é importante a gente ter quando a gente coloca esse intelecto de uma forma prática no mundo. Não é saber que 2 mais 2 é 4, né? É saber que 2 pessoas no mundo, junto de outras 2 pessoas no mundo, se tornam 4. É quando a gente torna isso de uma forma prática, senão a matemática somente no campo da mente, ela não vai fazer sentido nenhum, ela só faz sentido quando ela é transformada no mundo prático. Então tem que ter cuidado com essa coisa de, você precisa ter uma mente forte, né? E aí as tuas capacidades que tu exerce no mundo, tu tá deixando de lado. Eu fui refém muito tempo, né? Logo que eu comecei, parece aquela pessoa que recém entrou na igreja ali, né? Quando eu entrei no desenvolvimento pessoal, agora eu vou dominar o mundo, agora o importante é que a minha mentalidade é forte. Mas não fazia nada para se esforçar, para recrutar talento, para recrutar capacidades no mundo. Então o que adianta? O que adianta ficar nessa coisa de tudo vai dar certo, porque a minha mentalidade é forte? Não adianta de nada. Agora, uma coisa pode complementar a outra, aí sim, quando as duas coisas caminham junto, perfeito. O problema é que hoje, né, o autoiludido dos nossos tempos, que é o que a gente vê, ele tem uma hipertrofia mental e tem uma atrofia dos seus meios de ação no mundo. Aí não vai adiantar de nada, né? No fundo da nossa alma, quando a gente vive assim, né, com essa hipertrofia da mente e com essa atrofia dos nossos meios de ação no mundo, que é o que vale, que é o que gera resultado, o que acontece? No fundo da nossa alma começa a aparecer um determinado temor,
começa a aparecer um medo. Por quê? O que é o medo? O medo de que eu não vou dar conta. No fundo, eu sei que eu não vou dar conta de fazer aquilo que precisa ser feito. Então, porque eu não estou enfrentando as minhas misérias interiores, né? Aí eu começo a fazer o quê? Eu começo a sair por aí dando sugestões de medo para todo mundo. Não, fulano, não faça isso, é muito arriscado, é muito perigoso, não empreenda, não, ou então entra naqueles joguinhos afetivos, né, que são ridículos, muita gente adulta, madura fazendo esse tipo de coisa. Não manda o WhatsApp pro fulano ou pra fulana, senão ela vai ver que você tá na dele. Olha, mas que coisa ridícula, cara. Quantos anos tu tem? 12 anos de idade para estar fazendo esse tipo de coisa ainda? Pelo amor de Deus, isso é fruto desse temor, isso é fruto desse medo de alguém que não enfrenta as suas misérias e não confronta elas para entender o quanto precisa ainda se capacitar. Então a gente precisa buscar o quê? Aprender os nossos ofícios próprios, né? Do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos. E aí, quando a gente consegue se instalar nessa realidade, que eu tanto falo aqui, vocês já devem estar enjoados de tanto me ver falar isso, a gente começa a perceber o quão odiosos são esses joguinhos, né, psicológicos que as pessoas fazem por aí, né? Quando tu se torna adulto, tu começa a olhar para isso e ver o quão escroto são essas coisinhas, né, que as pessoas fazem, esses joguinhos, né? Então, esses conselhos, né, que colocam as pessoas, deixam as pessoas com medo, né? Ou então, tu vê um autoiludido, é muito fácil tu ver ele se tornar uma pessoa irritadiça, né? Tá sempre com os nervos à flor da pele, reativo, né? Porque é uma insegurança que tem por trás disso, né? Uma pessoa que é insegura, que ela não consegue admitir para ela mesma as misérias que ela tem, mas para bancar uma autoimagem de uma pessoa ali, né, que está dominando, ela começa a querer diminuir todos os outros, né? Então, essas pessoas que vivem com medo no mundo, né? Então, a gente não pode ser pessoa assim, né? A gente precisa saber exatamente, né, quais são aqueles golpes que nos afetam, quais são aqueles golpes que eu verdadeiramente aguento, né? Quais são aqueles golpes que eu realmente posso dar em direção aos meus objetivos, né? Quando a gente não reconhece as misérias do nosso espírito, né? Aí a gente vira esse cara do livro, né? Você não é tão esperto quanto pensa, né? Que é o título do livro, né? E quando eu falo aqui de reconhecer as misérias, não é ficar declarando para os outros as nossas fraquezas, né? Porque isso também esconde ali uma certa soberba, né? Não faz isso, né? Isso aí muitas vezes tu vai fazer para chamar atenção, para ver se as pessoas sentem peninha de ti. Aí é pior ainda, tu tá lá na camada 4, que eu chamo, né? Do afeto interior. É declarar para si mesmo, é saber, ter conhecimento. Poxa, eu sei que eu não sou grandes coisas em determinado assunto, em determinado contexto. Não é reconhecer, declarar para si, porque daí quando a gente consegue reconhecer isso, a gente está pronto e preparado para ir buscar aquilo que a gente precisa. Então aí sim, somente assim é que a gente pode começar sem aquelas falsas ilusões da novidade, da abertura de caixa, da virada de ano, né? A gente pode começar de uma forma consistente, buscar cuidar verdadeiramente do nosso corpo, da nossa saúde. Aí tu pode encarar uma dieta, tu pode encarar uma rotina de treino, aí tu pode começar a cuidar verdadeiramente da nossa família, de uma forma realmente adulta e madura, não para ficar tendo o reconhecimento de volta. Aí a gente pode começar a cuidar do nosso espírito, sei lá, escolher de repente uma determinada religião, ou sei lá, algum tipo de leitura espiritual. Aí tu pode começar a levar a sério essas coisas, porque daí tu não tá de treta, tu tá ali diante do espelho sabendo quem tu realmente é. Então a gente precisa se posicionar verdadeiramente nesse mundo, somente assim, né? Abandonando essas autoilusões, né? Sabendo que a gente não é tão esperto assim quando a gente pensa, né? Aí sim a gente vai estar de fato podendo realizar aquilo pelo qual a gente nasceu para fazer, somente assim, não de outra forma, tá bom? Então recomendo a leitura desse livro. Vocês sabem que eu não sou muito de ficar indicando livros, eu sei que esse livro não está ali naqueles best-sellers da autoajuda que todo mundo indica por aí, aqueles temas meio piegas, mas é um livro muito bom chamado Você Não É Tão Esperto Quanto Pensa, de David McHaney, 48 maneiras de se auto-iludir. Fica a dica de leitura aí para quem quiser, e assista novamente essa live, compartilhe com mais pessoas. Essa foi a nossa live 283, reta final para completarmos a meta de 300 lives esse ano, até o final desse ano, né, melhor dizendo. E eu só desejo a todos um ótimo final de terça-feira. Fiquem com Deus, até a próxima. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui pela manhã para a live 284. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.